Deus colocou em prova a minha fé. Hoje quero compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive com Deus. Ontem eu fui fazer uma trilha aqui na minha cidade e essa trilha era um sonho, né? Não chega a ser um sonho, mas era uma vontade muita que eu queria fazer. Eu sempre via o pessoal indo, postando nas redes sociais e eu queria muito fazer. Primeiro que eu gosto muito de ter contato com a natureza, eu gosto muito de estar fazendo esse tipo de atividade. Mas eu cheguei na trilha ontem e aí, com as instruções que a guia deu, ela falou os cuidados que a gente precisava ter, por conta que é uma preservação, né, natural, e ela até brincou, né, nenhuma mosca pode ser matada, alguma coisa assim, porque a gente preserva tudo. Então ela explicou que no percurso, né, no caminho que a gente faz, era o único lugar que eles poderiam mexer, mas do percurso pra dentro eles não mexiam em nada, né? E aí ela falou sobre os animais que tinham ali, que poderiam ser encontrados, e um deles era a cobra. E eu tenho muito medo de cobra, gente, assim, é um medo muito grande. E aí eu conversei muito com ela sobre o animal em si, ela me explicou muito sobre a cobra. E aí eu fiquei, parece que no momento, com mais medo ainda. E aí eu fui fazer a trilha e todo o percurso da trilha eu fiquei atenta, eu fiquei de olho em tudo, eu olhava cada detalhe. Mas a experiência que eu tive com Deus foi colocar literalmente a minha fé em ação. Eu orando a todo momento para que isso não acontecesse, para que eu não tivesse a experiência de passar uma cobra ali no meio. E por que que eu falo que Deus colocou a minha fé em prova? Porque eu vivi literalmente essa experiência de orar a Deus a todo momento, de pedir para Ele que isso não acontecesse e não aconteceu. Então a gente fez todo o percurso da trilha, é quase 4 quilômetros, e não aconteceu. Realmente, graças a Deus, não apareceu nenhuma cobra, nenhum animal durante o percurso. E com isso eu aprendi que é no lugar desconhecido, é no lugar onde a gente nunca esteve, é neste lugar muitas das vezes que nos dá medo, que há crescimento, que há novas experiências. Porque imagina só, se a gente está no cotidiano do nosso dia a dia, vivendo aquela rotina que a gente já é acostumada, a gente já sabe todos os detalhes que pode acontecer. Por exemplo, se você vai da sua casa à igreja, se você vai da sua casa no serviço, você já sabe como é o caminho, você já sabe como que funciona, você sabe que se você virar à direita, você vai encontrar o mercado, você sabe se você virar, né, enfim. E estando ali, Deus me ensinou exatamente isso, que é no desconhecido que a gente tem novas experiências, que a gente cresce, que a gente evolui. E se a gente pede tanto para Deus, que a gente quer viver novas experiências, que a gente quer o novo de Deus, que a gente quer que Deus venha como nunca veio antes, a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez antes. Se eu quero viver novas experiências com Deus, eu tenho que me permitir estar nesse lugar desconfortável, nesse lugar onde me traz medo, para que eu possa provar a sua grandeza, para que eu possa provar o seu cuidado. Gente, eu não consigo explicar a sensação que foi do momento que eu pisei naquela trilha ao terminar a presença de Deus. Eu não consigo explicar. Foi assim, nítida. A presença de Deus foi nítida. Eu senti nitidamente a presença de Deus ali. E eu tenho passado por um dos momentos, eu acho que mais desafiadores da minha vida, que é literalmente esse moldar de Deus, que é literalmente esse lugar desconfortável. E hoje eu tava refletindo que o moldar de Deus é esse lugar onde, por exemplo, a Bíblia fala, né, sobre o olheiro, ele está moldando o vaso e é desconfortável pro vaso, porque ele tá ali amassando, ele tá ali fazendo formato e não é legal, né? Não é bacana, digamos assim. O resultado é lindo, o resultado é maravilhoso, mas o processo é doloroso.
né? O processo é doloroso. E depois que faz ali a moldura, vai no fogo, né, para que possa finalizar aquela obra. E a nossa vida não é diferente, é tão difícil. E eu sinto que eu estou próximo de uma nova estação da minha vida, só que tá tão difícil. E eu tenho me sentido nos meus dias, eu não sei se é porque eu tenho ficado tanto tempo em casa, eu tenho me sentido tão sozinha em relação a pessoas, em relação à companhia. E eu tô vivendo esse misto de sentimentos, porque tem um lado da minha vida que tá acontecendo uma tragédia muito grande, tem um outro lado da minha vida em que Deus está me moldando de uma forma como nunca fez antes. E aí eu tô nesse misto de emoções, eu não sei o que fazer. Hoje foi um dia que eu procrastinei o dia inteiro. Sério, todos os dias eu tenho orado muito para que Deus faça a sua vontade em minha vida e tem momentos que é desesperador. Tem momentos que é desesperador. Claro que esses momentos não invalidam aquilo que nós vivemos na presença de Deus. O que eu estou vivendo hoje não invalida o que eu vivi ontem, o que Deus fez, o que Deus ensinou ontem. E talvez hoje Ele tá me ensinando alguma coisa que eu não estou conseguindo visualizar, que eu não estou conseguindo ver, que eu não estou conseguindo literalmente aprender. Há um ensinamento também hoje. Eu creio nisso. Só que é angustiante. Às vezes eu só queria um colo. Às vezes eu falo pra Deus assim, a gente é adulta, principalmente eu que moro sozinha, tem as responsabilidades. Às vezes eu falo pra Deus, eu não queria pensar em nada, me preocupar com nada, sabe? Eu sei que Deus cuida de todos os detalhes, Ele nunca me deixou faltar nada e não é nesse momento que Ele vai deixar, mas é desesperador. E talvez seja aí que Deus está aumentando a minha fé. Talvez seja isso, Deus está aumentando a minha fé. Então, talvez Ele esteja me colocando nesse lugar desconfortável para que aumente a minha fé. E eu literalmente, eu não sei o que fazer. Não sei. E eu só peço que Deus faça a sua vontade. Mesmo que seja desconfortável para mim, mesmo que esteja doendo muito. Mesmo que eu não sei o que fazer. Que Ele faça a sua vontade, porque só Ele sabe. Eu vou vencer. As dificuldades financeiras vão passar. Eu sei que eu vou estar um dia em lugares que eu nunca sonhei. E que Deus vai fazer muito mais do que eu já sonhei um dia. Eu sei que todas as dificuldades que eu passo hoje é uma escadinha para viver o sobrenatural de Deus. E talvez, como todos os outros vídeos, que eu venho aqui ao máximo tentar ajudar vocês a literalmente sair desse lugar desconfortável, a mudar as expectativas, a mudar o olhar como a gente olha a vida. Eu sei que talvez a gente precisa só disso, de um colo, para permanecer e ficar. Talvez a gente precisa só disso, de um tapinha no ombro e dizer você não está sozinho. E talvez esse vídeo para você seja exatamente isso. Nós não estamos sozinhos. Deus está aqui em cada detalhe. E mesmo que hoje doa, mesmo que hoje eu não entenda, eu continuo orando para que Deus faça a sua vontade. Então você que está me ouvindo, entenda isso na sua vida. Mesmo que doa, que Deus faça a sua vontade. E se tá doendo é porque Ele está moldando. Se tá doendo é porque Ele está nos fazendo renunciar a alguma coisa que não faz parte da nova identidade que Ele tem colocado em nós. Se tá doendo é porque Ele está nos moldando para a nova fase, para a nova estação. Então vamos juntas nessas. Não estamos sozinhas. Deus está aqui e eu também estou contigo.
E eu vou junto com vocês nessa, compartilhando cada etapa, compartilhando cada lágrima. E muito em breve a gente vai compartilhar os sorrisos também, as risadas e as gargalhadas. Eu creio nisso e eu profetizo isso.